Olá! Hoje a gente vai falar sobre um problema que está bem debaixo do nosso nariz, mas que muita gente nem percebe: a lesão por fricção. Sabe aquele arranhãozinho que a gente às vezes ignora? Pois é, ele pode ser a ponta de um iceberg de dor e sofrimento, principalmente para os mais frágeis. Vamos juntos descobrir por que precisamos olhar para isso com muito mais atenção. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o que é essa ferida que parece invisível. Depois, vamos dar uma olhada nos números para ver o tamanho do problema. Na sequência, vamos descobrir quem são as pessoas que correm mais risco. E aí vem uma surpresa: não são só os idosos, não. E para fechar, a parte mais importante: como a gente pode, de fato, prevenir tudo isso. Então, vamos começar pelo começo. Vamos desmistificar essa ideia de que é só um arranhão e entender a gravidade que pode estar por trás de um machucado aparentemente simples. Pensa rápido, você está cuidando de alguém, talvez uma pessoa mais velha, e vê uma marquinha vermelha na pele, meio esfolada. Qual a primeira coisa que vem à mente? Ah, não foi nada, só um arranhão, certo? Bom, a ciência tem uma resposta bem diferente para essa pergunta. E a resposta é um grande não. Tecnicamente, a gente chama de lesão por fricção, ou LF. E o nome já diz tudo: é uma ferida que acontece por trauma. A fricção, aquele movimento de esfregar, literalmente separa as camadas da pele. É como se uma camada se descolasse da outra. Numa pele que já está frágil, o resultado é imediato: muita dor e uma porta gigantesca aberta para infecções. O que parecia bobagem vira um problemão. Tá, a gente já sabe o que é e que é sério. Mas quão comum isso é na vida real? Vamos para a nossa segunda parte para olhar os dados e entender o tamanho dessa epidemia silenciosa. Se liga nesses números que vieram de uma revisão de 8 estudos. Em hospitais, a gente está falando de uma prevalência que pode chegar a 22%. Isso é mais de uma em cada 5 pessoas. E o problema não fica só no hospital, não. No cuidado em casa, a taxa também é alta, chegando a quase 20%. Ou seja, é uma realidade constante em qualquer ambiente de cuidado. E para colocar isso em perspectiva, se liga nessa comparação que é de cair o queixo. Todo mundo que é da área da saúde sabe o quanto a gente se preocupa com úlceras por pressão e queimaduras, certo? Pois então, alguns pesquisadores acreditam que as lesões por fricção podem ser ainda mais frequentes que esses dois problemas. Isso muda completamente a nossa percepção da importância disso, não acha? Agora que a gente já sabe o tamanho do estrago, a pergunta que fica é: quem são os mais vulneráveis? E por que justamente eles? Vamos mergulhar agora nos fatores de risco que a ciência já mapeou. A lista de fatores que aumentam o risco é bem grande, mas tem dois que gritam em todos os estudos: a idade avançada e a dependência, sabe? Quando a pessoa precisa de ajuda para se movimentar, para tomar banho, para o básico. Junto com isso, vem mobilidade reduzida, às vezes um pouco de confusão mental e até o dano que o sol causou na pele ao longo dos anos. Mas olha, de todos esses fatores, a idade é sem dúvida o campeão. E a ciência tem um nome para explicar o porquê: cronossenescência. É um nome meio complicado, eu sei, mas ele só descreve o processo natural de envelhecimento da pele que a deixa cada vez mais frágil. A diferença é toda na estrutura. Pensa na pele jovem como se fosse um muro forte, com os tijolos bem colados um no outro. As camadas são bem ancoradas, tem bastante colágeno, ela é mais grossa. Já a pele idosa, por causa da tal cronossenescência, é como se esse cimento entre os tijolos fosse se desgastando. A ligação fica fraca, o colágeno diminui, a pele afina, fica seca. Qualquer atrito, por menor que seja, já pode causar um rasgo. Ok, até agora o foco foi quase total nos idosos. E faz sentido. Mas e se eu te dissesse que eles não estão sozinhos nessa? A pesquisa trouxe à tona um outro grupo de risco que muita gente nem imagina. Dá uma olhada nesse número: 17%. Sozinho assim ele não quer dizer muita coisa, né? Mas o que ele representa é um dos achados mais chocantes de toda a pesquisa. E aqui vem a bomba: 17% é a taxa de lesões por fricção em crianças hospitalizadas. Sim, você ouviu direito: crianças. E o mais impressionante: esse número é mais de 4 vezes maior que a taxa de úlceras por pressão nessas mesmas crianças. Isso mostra que os pequenos são um grupo de risco gigantesco e que muitas vezes passa batido. E a lista de vulneráveis não para por aí. Recém-nascidos, cuja pele tem só 60% da espessura da nossa. Pacientes em estado grave na UTI, pacientes com câncer, pessoas em cuidados no fim da vida.
A pele de todos eles fica fragilizada pela condição de saúde, não só pela idade. A grande lição aqui é que pele frágil é uma condição, não umidade. Ufa! Depois de entender o problema, os números e os riscos, a gente chega na parte mais esperançosa, a solução. Como é que a gente pega todo esse conhecimento e transforma em prevenção na prática? E a melhor notícia vem direto da pesquisa. A ciência é muito clara. O número de lesões por fricção despenca no momento em que a gente identifica uma pessoa em risco e começa a tomar as medidas preventivas. Ou seja, a prevenção não é só uma ideia bonita, ela realmente funciona. Então, o caminho é até bem simples. São só 3 passos. Primeiro, reconhecer. Parar de tratar como um arranhãozinho e entender que há um problema sério. Segundo, identificar. Usar o que a gente sabe sobre os riscos para saber quem precisa de mais proteção. E terceiro, e mais importante, implementar. Colocar em prática as ações de prevenção. Simples assim. No fim das contas, a mensagem principal é esta. Saber sobre todos esses fatores, sobre cronossenescência, isso não é só teoria para a prova. É a nossa principal ferramenta para um cuidado que, na prática, evita dor e sofrimento. É transformar o que a gente sabe em compaixão e em ação de verdade. A ciência nos mostrou que a prevenção não só é possível, como é muito eficaz. Então, eu quero terminar com uma pergunta para a gente refletir. Por que, em tantos lugares, a gente ainda trata essas lesões como se fossem inevitáveis? Como se fossem coisa da idade ou parte da doença? Talvez a grande mudança comece justamente aí, quando a gente para de aceitar o inevitável e começa a colocar em prática o que é possível.